Fala pessoal, tudo bem? O desafio do 0 ao 1000 continua firme e forte. A gente está aqui então apresentando para vocês as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. E qual que é o benefício de você aprender essas 1000 palavras mais utilizadas do inglês? Imagina que você vai conversar com alguém de outro país, em inglês, é claro. O que vai acontecer se você não souber as 1000 palavras mais utilizadas? Provavelmente essa outra pessoa vai usar alguma dessas 1000 palavras mais utilizadas para conversar com você e você não vai entender. Então a ideia aqui é que você tenha conhecimento da existência das 1000 palavras mais utilizadas e saiba aplicar elas em frases. É por isso que todos os dias eu estou apresentando para você 3 palavras novas aplicadas em 3 frases, ou seja, um total de 9 frases por dia que você aprende. E é lógico, nessas frases vão ter muito mais palavras do que apenas 3. Então, provavelmente você está aprendendo 10, 20 palavras em apenas uma aula. E é claro, isso tudo seguindo uma forma lógica. Conforme você já deve ter percebido, se você está acompanhando as aulas anteriores desde o início, as primeiras palavras elas eram fáceis, elas eram simples, com poucos sentidos. Agora, uma que outra palavra que vocês estão conhecendo, essas palavras têm mais de um significado, tem um significado talvez duplo, ou tem um significado totalmente diferente. Não se preocupem, pessoal. Foquem em entender as frases aplicadas, porque aos poucos vocês vão conseguindo associar as palavras que têm o duplo sentido e tudo vai fazer uma conexão melhor para vocês. Então, a chave para vocês continuarem evoluindo é a paciência. Continuem tendo paciência que vocês vão ver, e consistência, claro, estudando todos os dias, que vocês vão ver os resultados logo mais. Então vamos ver o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente abordou a aula número 25, então a gente abordou as palavras new, film e just. New, que é novo ou nova, film, que é usado para filme. Também a gente pode utilizar a palavra movies em inglês, uma ou outra. E just, que significa somente, apenas. Hoje, a aula de número 26, então, a aula 26, quais serão as palavras que a gente vai aprender? A gente vai aprender a palavra only, a gente vai aprender a palavra se, e a gente vai aprender a palavra used. Então, estas são as 3 palavras do dia. Espero que você já conheça alguma dessas, vai ajudar muito. Se você não conhecer também, não tem problema, porque hoje a gente vai entender que only significa só ou único. A gente vai ver nos exemplos como que fica esses significados. Se significa ver, é o verbo ver. Eu vejo, você vê, nós vemos. Então, esse se a gente vai utilizar em alguns sentidos. E o used, que é usar no passado, é claro, e acostumar no passado. Acostumar no passado. Então, como que seria acostumado e usado? A gente vai, ou usei, a gente vai ver bem direitinho isso aqui. Eu vou deixar como acostumar e usar no passado. Então, por que no passado, pessoal? Porque tem o ed. Lembram que o ed na frase, ele significa passado sempre. Na frase não, na palavra vai transformar no passado.
Mas vamos aos exemplos, então, começar com only. Only, então, o que a gente pode utilizar com only? Esta é a única casa que eu tenho. Esta é a única casa que eu tenho. Ela gastou. Ela só gastou. Ela só gastou R$100. Ela só gastou R$100. E a última, nós dormimos somente ou unicamente 4 horas. Então, essas são as 3 palavras. Esta é a única casa que eu tenho. Ela só gastou, então ela só gastou R$100. E nós dormimos somente 4 horas. Vamos para a primeira. Esta é a única casa que eu tenho. This is. Esta é. This is. A única. The only. Então, única. Only, certo? This is the only house, que é casa. O that a gente utiliza como que. Eu tenho, I have. Então, quando a gente quer falar esta é a única casa que eu tenho, você vai falar this is the only house that I have. This is the only house that I have. Vamos para a próxima, então. Ela só gastou R$100. She only. Ela só. She only spent R$100. Por que eu falei reais? Porque real é uma palavra brasileira, é a moeda do Brasil. Então, se eu falasse dólar, eu ia falar como o norte-americano fala. Euros, na verdade, no inglês se fala euro, mas isso não vem ao caso agora. A gente vai falar o reais mesmo, eu falo reais porque é a moeda brasileira. Lá fora eles vão falar reais, mas como a gente está no Brasil, eu aconselho a usar os nomes que são do Brasil. Por exemplo, a cidade de Rio de Janeiro, falar Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, falar São Paulo. Reais, falar reais. Centavos, falar centavos. E por aí vai, porque são as coisas que estão no Brasil, certo? Vamos lá então para a próxima. Nós dormimos somente 4 horas. Nós dormimos. We slept. Então, dormir no passado é slept. No presente, a gente já tinha visto que era o sleep. Sleep, quando a gente está se referindo ao presente, e tudo que aconteceu no passado, a gente vai falar slept. Por que a gente não está utilizando o ed aqui? Porque esse aqui é um verbo irregular. Verbos irregulares, eles não seguem nenhum padrão, não seguem nenhuma norma, não seguem nada que a gente consiga prever. Então, a gente tem que conhecer e aprender um por um. Então, o sleep é um verbo irregular, uma ação irregular no inglês. Ou seja, ele não vai ser colocado ed, vai mudar completamente a forma de escrever. We slept only 4, que é 4, hours. We slept only 4 hours. Provavelmente você está se perguntando, e o 100, Lucas, como que se fala? O 100, você vai falar 100. Deixa eu escrever aqui. 100. One, que é 100. 100. Cento, no caso. 100, certo? Então, temos as nossas 3 palavras do
do only. Vamos... Ai, não é online. Não é online. É only. Não é online. É only. Vamos para o see, então, pessoal. See significa ver. Por exemplo, I can... Opa, deixa eu colocar em português. Eu posso ver você daqui. Eu posso ver ou eu consigo ver, a gente pode utilizar tanto um como o outro. Eu posso, eu consigo ver você daqui. Ela vê muitos fantasmas. Assustador agora, né? Ela vê fantasmas frequentemente. Ela vê fantasmas frequentemente, ou seja, ela enxerga fantasmas frequentemente. Então, como que a gente vai utilizar? Mais uma, né? Claro. Você viu isso? Você viu isso? 3 palavras, 3 frases aqui, então. Eu consigo ver você daqui. I can see. Eu consigo, eu posso. O can a gente utiliza para conseguir, poder. Então, I can see you. Eu posso ver você. Deixa eu colocar o see em letra maiúscula, destacar ele. I can see you from here. Daqui, from here. I can see you from here. Ela vê, ou no caso, ela enxerga fantasmas frequentemente. Ela vê, she see. Só que como é terceira pessoa, pessoal, deixa eu até trocar para não ficar muito estranho. Ela vê fantasmas frequentemente, vou fazer a pergunta. Então, ela vê. Does she see? Ela vê fantasmas. Does she see? Does she see? Fantasmas. Ghosts. Frequentemente, often. Não se fala often, se fala often. Certo, pessoal? Ignorem o F. Often. Você viu isso? Did you see? Isso, a gente pode falar o this ou that. Did you see this? Ou did you see that? Por exemplo, a gente vai utilizar ou um ou outro, que é aquilo, isso, certo? O used é usado para usar, acostumar. Eu vou comprar um carro usado. Então, eu vou comprar um carro usado. Ela costumava estudar de manhã. Ela era acostumada ou ela costumava a estudar de manhã. Eu estou acostumado a correr todos os dias. Então aqui, pessoal, eu estou acostumado a correr todos os dias. Eu vou comprar um carro usado. Ela costumava estudar de manhã. E eu estou acostumado a correr todos os dias. Eu vou comprar um carro usado. No futuro, quando a gente quer representar futuro, então no inglês a gente vai utilizar o will. I will. Eu vou. E o comprar é buy. I will buy. I will buy. Um carro usado. A used car. Um carro usado. Então vocês percebem que aqui eu utilizei o sentido de usado, certo, pessoal? Então o used está no sentido de usado. Agora vamos para a segunda. Ela costumava estudar de manhã. Ela era acostumada a estudar de manhã. Então, she used.
O she used é então relacionado no costumava. Costumava, ela era acostumada. She used to study. De manhã, ela costumava estudar. De manhã, in the morning. She used to study in the morning. E a última, eu estou acostumado. I am, eu estou. I am, eu estou. Acostumado, used. A correr, to run. Eu estou acostumado a correr. I am used to run todos os dias. Every day. I am used to run every day. Então aqui, pessoal, completamos as nossas 9 palavras, 9 frases, as nossas 3 palavras. Vamos fazer uma revisãozinha do som, então. I am used to run every day. Eu estou acostumado a correr todos os dias. I am used to run every day. Completamos uma, então. She used to study in the morning. Ela costumava estudar de manhã. She used to study in the morning. Ela costumava estudar de manhã. I will buy a used car. Eu vou comprar um carro usado. I will buy a used car. Eu vou comprar um carro usado. Perfeito, pessoal. Completamos o used, que é usar, acostumar, acostumado. Então vamos lá para a próxima, então. Você viu isso? Did you see that? Você viu isso? Did you see that? Você viu isso? Did you see that? Does she see ghosts often? Ela vê ou ela enxerga fantasmas frequentemente? Does she see ghosts often? Does she see ghosts? Opa, faltou um H aqui, pessoal. Agora que eu vi ghosts often. Does she see ghosts often? Ela vê fantasmas frequentemente? I can see you from here. Eu consigo ou eu posso ver você daqui. I can see you from here. Completamos o see, pessoal. Vamos para a próxima, então. Que a gente vai falar, então, we slept only 4 hours. Nós dormimos somente 4 horas. We slept only 4 hours. Nós dormimos somente 4 horas. We slept only 4 hours. Nós dormimos somente 4 horas. She only spent 100 reais. She only spent 100 reais. Ou she only spent only 100 reais. A gente pode falar dos dois jeitos, pessoal. Porque como é um cento só, a gente pode falar só o 100. E se a gente for falar mais de um, aí vai ser 200, que é 200. 300, que daí é 300. E por aí vai. 400, 500, só ir colocando o número na frente, certo, pessoal? Nessa situação aqui, é um só. She only spent 100 reais. Ela só gastou 100 reais. This is the only house that I have. Esta é a única casa que eu tenho. This is the only house that I have. Muito bem, pessoal. Então a gente completou as nossas 3 palavras do dia. 9 frases no total. A gente viu então o only, que significa só, único, somente. O see, que significa ver, enxergar. E o used, que é usado para usar, acostumar, acostumado, certo? Então, pessoal, se essa aula foi útil para vocês, compartilhe com as pessoas que vocês gostam. Deixe também aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou dessa aula, o que você está gostando desse projeto do 0 ao 1000. Pode deixar nos comentários que eu vou adorar ler.
Eu gosto muito quando vocês deixam alguma coisa. Também não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que vocês gostam, tá bem? Então, um beijo e um abraço e até a próxima aula.